Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 9, a nossa última aula sobre montagens elétricas. Nós estamos muito próximos do fim do nosso curso, faltando apenas essa aula e outra para finalizarmos o trabalho com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse caminho que percorremos até aqui e fiquem com essa aula que preparamos com muita dedicação para vocês. Nessa nossa penúltima aula, falaremos sobre a instalação do passo a passo de interruptor four-way, também conhecido como interruptor intermediário. Enquanto falaremos dele, passaremos por pontos como a segurança, caminho da instalação, materiais, o seu passo a passo em si e a finalização da instalação. Depois também faremos a leitura dos diagramas unifilares e multifilares dessa instalação e depois teremos a nossa regular revisão e prévia da aula de número 10. A instalação que trataremos hoje, interruptor intermediário, se diferencia um pouco das demais montagens vistas e é considerada um pouco mais complexa. A instalação four-way acontece quando se quer acionar uma lâmpada de 3 pontos ou mais na casa. É importante relembrar que a segurança é um ponto extremamente importante quando se trata de serviços que envolvem eletricidade. Quando se pretende fazer uma instalação, deve-se fazer uso dos equipamentos de proteção adequados, os quais já foram vistos aqui em aulas anteriores. Além disso, deve-se verificar se o sistema está desenergizado antes de dar início à instalação, para não colocar a vida em risco. Ao se fazer o desligamento no sistema, é importante também a sinalização, para que não ocorra um religamento acidental do sistema durante a instalação. Para evitar um acidente, é ideal colocar um aviso no quadro de distribuição, informando que está sendo realizado um serviço em eletricidade. Pois, como já vimos também no curso, acidentes que envolvem eletricidade podem causar graves danos e serem fatais. Antes de tudo, deve-se fazer o planejamento dos locais do imóvel que ficarão os interruptores e a lâmpada, para então fazer o orçamento da quantidade de material que será necessária para a realização da instalação. Feito isso, poderemos então selecionar os materiais necessários. Para a instalação four-way, com 3 pontos de acionamento, precisaremos de cabos, vermelho para o fase, azul para o neutro e preto para o retorno, 2 conjuntos de interruptores paralelos, um conjunto de interruptor intermediário, uma lâmpada, um receptáculo para a lâmpada, conhecido como soquete, alicate, estilete, fita isolante, chave teste, passa-fio e caixa de derivação e de iluminação, a depender da residência. No caso da preferência por mais de 3 pontos de acionamento nessa instalação, deve-se então acrescentar interruptores intermediários. Já o passo a passo da instalação four-way se dá da seguinte forma: devemos definir um circuito para a iluminação, que tratará de atender toda a iluminação da residência, incluindo interruptores e lâmpadas. Na instalação em questão, o circuito definido possuirá um cabo fase e um cabo neutro. Na lâmpada deve ser conectado o cabo neutro, que vem do circuito de iluminação. Esse neutro deve estar conectado no lado do soquete da lâmpada, referente à área de maior contato metálico, para segurança na posterior necessidade da troca dessa lâmpada. Já no outro cabo do soquete, deve ser conectado um cabo retorno. Já nos interruptores, primeiramente o cabo fase irá para o interruptor paralelo, que possui 3 terminais, devendo ser conectado no terminal do meio. No terminal de cima e no de baixo devem ser conectados 2 retornos. Esses retornos devem seguir para o interruptor intermediário. O interruptor intermediário possui 4 terminais. Esses 2 retornos advindos do primeiro interruptor paralelo devem ser conectados a 2 desses terminais do interruptor intermediário, sendo um em cima e outro embaixo. Aos outros 2 terminais restantes do interruptor intermediário devem ser conectados mais 2 retornos. Esses seguem para o segundo interruptor paralelo, se ligando no terminal de cima e de baixo, da mesma maneira explicada no primeiro. Sobrará então o terminal do meio, desse segundo interruptor paralelo, e a ele deve se conectar o retorno, que vem da lâmpada, fechando então o sistema. No momento da montagem, pode-se fazer a utilização do passa-fio.
como um auxílio para passar os cabos do circuito até os seus respectivos locais. Finalizando a instalação. Então, feitos todos esses procedimentos, devemos verificar a isolação do sistema e se ele apresenta algum problema, fazer os acabamentos estéticos e a instalação estará finalizada. Agora discutiremos sobre os diagramas da instalação de lâmpada com interruptor intermediário, ou seja, 4-way. A começar pelo diagrama unifilar. Nele, temos a lâmpada com as informações de circuito, interruptor e potência. Temos também 2 interruptores paralelos e um interruptor intermediário. Também temos o quadro de distribuição e saindo dele temos os cabos indo para o circuito. Primeiro temos o cabo fase e o cabo neutro indo para a lâmpada. O fase desce para o primeiro interruptor paralelo. De lá segue 2 retornos para o interruptor intermediário e do interruptor intermediário saem 2 retornos para o segundo interruptor paralelo. Já no diagrama multifilar temos o cabo fase, neutro e terra. O fase vai para o primeiro interruptor paralelo, que é ligado ao interruptor intermediário por 2 retornos. O mesmo se repete com o segundo interruptor paralelo, que é ligado ao intermediário por 2 retornos. O retorno que sai do segundo paralelo vai para a lâmpada, que é conectado, por sua vez, ao neutro. E agora vamos iniciar a revisão para que os conteúdos vistos na aula de hoje sejam melhor absorvidos. Inicialmente, vimos os procedimentos de segurança e que o uso de EPIs e EPCs adequados é indispensável. E que se vamos fazer um serviço com eletricidade, comunicação é essencial, de modo a prevenir um religamento acidental. Em seguida, vimos os caminhos da instalação. Vimos que é importante definir os locais que ficarão nossos interruptores e nossa lâmpada. Feito isso, já podemos ver os materiais necessários. Os principais materiais da instalação foram os interruptores paralelos, o interruptor intermediário e a própria lâmpada. Também foi visto que é possível instalar mais de 3 pontos de tomada nessa instalação, desde que se use mais interruptores intermediários. Posteriormente, vimos o passo a passo da instalação, a começar pela definição do circuito. Nesse caso, seria um circuito de iluminação. Em seguida, vimos os procedimentos a serem realizados na lâmpada. O cabo neutro é conectado no local de maior área de contato e o fase é conectado no de menor área. Partindo para os interruptores, vimos que é algo um pouco complexo. A ligação deles se deu da seguinte maneira: com o fase sendo conectado em um dos interruptores paralelos, que teve como saída 2 retornos, que foram conectados no interruptor intermediário, que por sua vez tinha também como saída outros 2 retornos, que foram conectados em um outro interruptor intermediário, que também tinha como saída um outro retorno que foi conectado na lâmpada. Após esses procedimentos, vimos que devemos verificar se o sistema estiver ok, se tudo no sistema está ok. Se tiver tudo ok, devemos fazer os acabamentos e finalizar a instalação. Em seguida, vimos os diagramas unifilar. Vimos com mais detalhes os caminhos que os cabos faziam dentro do circuito. No multifilar, vimos mais sobre as conexões dos cabos. E com isso, finalizamos o conteúdo da nossa aula de hoje. E também finalizamos os conteúdos do nosso curso. Na próxima aula, a nossa última aula, faremos uma revisão geral sobre todo o conhecimento que abordamos nessas semanas. Então, não perca a nossa aula de despedida na semana que vem. Nós contamos com vocês. Bom, estamos agora finalizando a nossa aula. E com isso, estamos a apenas uma semana de nos despedirmos de vocês. Nós esperamos que vocês tenham aprendido muito com o curso no decorrer dessas semanas que passaram. O curso está acabando, mas torcemos para que os ensinamentos passados permaneçam com vocês. Como de costume, os nossos e-mails estão aí na tela se vocês sentirem a necessidade de entrar em contato com algum de nós, e se for o caso, nós ficaremos muito contentes em ajudar. Até semana que vem. Tchau, tchau.